E aí, meus irmãos, meus amigos, meus colegas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sou o Matheus, estou aqui para continuar a nossa jornada de reflexão no Evangelho de Jesus, escrito por João. Nós continuamos aqui refletindo ponto a ponto, versículo, capítulo, e vamos por todo o Evangelho de João refletir todos os trechos. Muito obrigado por você que é inscrito no nosso canal, por você que compartilha os vídeos, contribuindo assim com as pessoas para que sejam alcançadas com a palavra de Deus, com a palavra que transforma, com a palavra da vida, com o evangelho da vida. Muito obrigado. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler capítulo 3, do versículo 1 ao 15. E diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui a nossa leitura. E hoje vamos refletir sobre a conversa de Jesus com o Nicodemos, para os íntimos com o tio Nico. E aqui nós vemos vários trechos que podemos refletir e aprender muitas coisas sobre essa maravilhosa conversa de Jesus com Nicodemos. E a ênfase em todo esse trecho é sobre uma coisa muito importante: o Espírito Santo. E lá no começo, quando iniciamos aqui as reflexões do Evangelho de João, eu disse, na introdução, que esse evangelho é o evangelho que mais dá ênfase no Espírito Santo. E aqui temos esse exemplo claramente para nós sobre a ênfase que Jesus dá sobre o Espírito Santo, a sua função e várias coisas aqui. Versículo 1, nós vemos quem era Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes, um mestre, um fariseu, era um dos homens que naquela época fariseu eram separados para serem mais purificados, vamos dizer assim a palavra, era para ser os que estudavam, os que meditavam, os que sabiam mais sobre a lei e o conhecimento de Deus. Nicodemos era esse cara, muito estudioso, já velho e já estudado por muitos anos sobre tudo o que tinha de escritura de Deus, de Jesus, dos profetas e tudo mais. E Nicodemos encontra com Jesus à noite. Por quê? Porque era para ser escondido. Seria muito estranho e, na verdade, haveria muito conflito se
se os outros membros, né, desse mesmo grupo dele soubessem que ele tinha encontrado Jesus e ainda chamado Jesus de mestre. Olha no versículo 2. Rabi, ele chama Jesus de mestre. Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele estava reconhecendo Jesus como mestre. E nenhum dos fariseus reconheciam isso, pelo contrário, né? Falavam totalmente o contrário de Jesus. Versículo 3, a resposta de Jesus. Nicodemos nem acaba de fazer a pergunta, né? E Jesus já responde diretamente. Essa é a impressão que dá lendo o contexto, né? E a resposta de Jesus é, quando ele pergunta de onde você vem, né? E aí Jesus responde assim, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui nós começamos a ver uma resposta de Jesus sobre a pergunta de Nicodemos a respeito de salvação, a respeito do contato, da intimidade de estar com Deus, né? E aqui a resposta de Jesus foi bem direta ao ponto. É impossível fazer isso sem nascer de novo. E o que significa esse nascer de novo aqui nesse contexto? É uma nova vida, é um recomeço, né? Para aqueles que são da nossa geração aí dos videogames antigos, era um reset, um restart, um reinício, né? Uma nova chance de recomeçar uma nova vida. É isso que Jesus está falando de novo nascimento. E como isso pode acontecer, né? E Jesus vai falar da ênfase que nós falamos do Espírito Santo. E aí Nicodemos pergunta mais uma vez, né? Mas como posso nascer de novo sendo velho? E aí Jesus responde, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3 ele diz que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. No versículo 6 ele diz, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se o Espírito não fizer isso, você não pode estar onde Deus está. E aqui eu escutando a reflexão do criador desse tipo de reflexão aqui, o Douglas Gonçalves falando sobre uma coisa muito importante do Espírito, né? Quando ele fala nascer, ser gerado, ele usa uma analogia de que um bebê não faz nada para o seu nascimento. Um bebê não faz nada para ser gerado, para ser nutrido e até o seu nascimento. E é exatamente esse exemplo e essa analogia que Jesus está querendo dizer. Você por si só não pode fazer nada. Se o Espírito não fizer em você, você não nascerá de novo. E Jesus estava aqui trabalhando na vida de Nicodemos, dizendo a ele que o Espírito iria gerar isso na vida dele, né? E aí, versículo 7, não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E Jesus enfatiza isso, enfatiza que nós precisamos de um recomeço, de um reset. E quem pode fazer esse reset? Somente o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, entrando na nossa vida e fazendo um recomeço, uma nova história, uma nova vida, uma nova chance para que a gente se volte para Deus e viva para Deus. A ideia aqui de nascer de novo também ligada ao que tem a ver com o sentido do Espírito Santo e o que ele faz tem a ver com um novo Espírito, né? Jesus estava trazendo para eles uma ressignificação do Espírito, da essência do entendimento do que era ser salvo, do que era ter relacionamento com Deus, do que era vida eterna. Nós vemos isso no versículo 15, quando ele vai iniciar o assunto sobre vida eterna e vai continuar na próxima reflexão. E também tem a ver com crer. Nós vemos aqui, versículo 11 e 12. Em verdade lhes digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? E aqui Jesus começa a falar também sobre o verdadeiro significado de crer.
E nós podemos crer verdadeiramente a partir dessa obra do Espírito Santo dentro de nós. É um crer que vai além do que nós falamos que cremos, mas é algo que sentimos, assim como o exemplo que ele dá do vento. Nós não podemos ver, nós não podemos saber de onde, mas o sentimos. Nós não podemos explicar como o Espírito faz isso, mas podemos crer, sentir que é verdade, que é real, que esse amor existe, que essa obra pode acontecer nas nossas vidas. E eu gostaria que você refletisse e pensasse sobre isso. Sobre entender o que é nascer de novo. Se você não sabe, se você nunca teve essa dúvida ou esse desejo em seu coração, pense sobre isso e deixe que a palavra possa fazer você nascer de novo e o Espírito fazer essa obra inexplicável, mas que é inegável quando sentimos. Essa é a reflexão que eu gostaria que você pensasse, refletisse e vivesse hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. A palavra de Deus diz que o Espírito convencerá todo homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus revela a nós que somente pelo Espírito podemos nascer de novo e crer verdadeiramente que o Senhor é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, nosso único e suficiente Salvador. Essa é a minha oração, que alcance cada coração e cada pessoa nesse momento, em nome de Jesus. Deus abençoe você.